Nesse terceiro vídeo, eu quero dizer a vocês que eu vou dar assim algumas questões fundamentais para a vida. Uma pessoa para viver precisa, logicamente, de ar. E nós devemos preservar o meio ambiente para que todos tenhamos ar para viver. Sem respirar, nós não conseguimos viver. De maneira que, em função disso, o ar é fundamental. Segundo, a água. Ninguém vive sem água. O ar não vive nem 2 minutos. Sem a água, você pode ainda viver um tempo, né? Dependendo da sua capacidade, mas vai precisar de água. E também precisa de água. As pessoas precisam de alimentação, mas olha só, eu estou falando de nutrição, não de comer produto industrializado. Estou falando do alimento básico, o alimento natural, frutas, verduras, legumes, né? E precisamos ter a quantidade necessária de vitaminas, proteínas, sais minerais, etc., para viver, para o corpo permanecer com saúde e vivo. Muito bem. Então já temos aí 3 coisas: água, né? Alimento, nutrição, né? E ar, né? Mas aí vemos que todos precisamos de um teto. Não temos que pagar aluguel, ficar obrigados a pagar um aluguel para termos uma casa, um teto. Então todos nós devemos ter o direito a um teto, a um lugar para morar, a moradia. E a gente sabe que no linguajar jurídico, todos têm direito de ir e vir. E se falarmos isso, sem pensarmos no transporte público, então nós estamos sendo hipócritas, porque como é que você vai ter o direito de ir e vir se você não tem dinheiro para pagar uma passagem cara de qualquer meio de transporte necessário? Então os transportes têm que ser também um item dividido por essa grande coletividade de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Isso é fundamental, seja no nível de um país, seja mesmo no nível mundial. Então, você precisa ter uma casa. Obviamente, como seres humanos, almejamos o crescimento, né, do nosso conhecimento, o estudo, o aprimoramento para as realizações pessoais. Ninguém se autorrealiza numa ignorância. Então, o estudo é necessário para todos nós. Então, mais um item que precisamos ter para viver: o estudo, o transporte e a saúde. Nós não podemos ficar dependentes de ter dinheiro para pagar planos de saúde. Não deve existir nem planos de saúde. Nós temos que ter uma saúde pública, né, perfeitamente funcional e que todos tenham acesso gratuito. Mas essa saúde tem que ser acompanhada de uma divulgação, não de remédios vendidos pelos laboratórios ansiosos por ganhos, mas por uma forma correta, nutricional, de se proteger a saúde. Essa é a questão. Então, nesse particular, vamos pensar que a saúde também tem que ser pública. Então, esses itens são os itens principais: alimentação, moradia, educação, transporte, saúde. Esses itens, ninguém precisa trabalhar para ter. É obrigatório que toda a sociedade se cotize através dos impostos, através de um ser que muitos dizem que não deve existir, que isso é ignorância, porque não há outro meio conhecido para se dividir o resultado de uma sociedade. Então vamos dar sequência no próximo vídeo.